coisa lá fora, é o momento de você se conectar com os céus, amém? Jesus está nesse lugar e nós cremos. Aqui na mesa temos o elemento do pão, o elemento do cálice, mas nós cremos na presença real dele entre nós. Jesus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu quero passar para a palavra do Senhor, convidar os irmãos a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler a partir do versículo 13. Evangelho de Lucas 24, a partir do versículo 13. Quem encontrou, diga amém. Vamos ler juntos nesse momento. Se você tiver sem a Bíblia aí, acompanhe aí do lado do seu irmão. Nesse momento não está projetando, né, aqui no telão como de costume nos cultos da noite, mas você pode acompanhar aí junto com o seu irmão e prestar bastante atenção na leitura, a fim de que possamos ser edificados pela palavra de Deus. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 70 estádios ou 7 milhas, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas, que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que diziam que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardios de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras. E chegando à aldeia para onde ia, ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles.
E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, o partiu e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu com eles. E eles lhes contaram o que lhe acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Só até aqui. Deus poderoso, Deus grande, esta é tua palavra. Nós pedimos hoje ao Pai que o Senhor ministre aos nossos corações, que o Senhor fale conosco, fale com cada homem, cada mulher aqui nesta manhã. O Senhor preparou, ó Pai, esse dia, o Senhor preparou esse encontro. E nós queremos ouvir a tua voz, ó Pai. Nenhuma sabedoria humana, ó Pai, pode fazer o que a tua palavra faz. Então ministra, ó Pai, a tua boa palavra nos nossos corações. No nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Diga assim: fala comigo, Senhor. Igreja, esse texto ele me chama muita atenção, porque fala de um tempo onde os discípulos estavam sem respostas para as muitas perguntas que tinham em seu coração e sua mente. Conhecemos a história. Jesus Cristo foi crucificado e sepultado na sexta-feira. E ele era o grande mestre, o grande líder. Há um texto profético que diz: o pastor e as ovelhas vão se dispersar. Desde o momento da prisão de Jesus, ainda na quinta noite, os discípulos mais chegados já se dispersaram, cada um foi para um canto, para um lado, fugiram. Pedro ainda tentou seguir de longe até aquela situação onde ele nega Jesus por 3 vezes. Depois disso, a Bíblia diz que ele sai e ele chora amargamente durante toda a noite. E nós vemos cada um agora lidando com esta realidade. O nosso mestre foi crucificado, foi sepultado. Nós o vimos sem vida, morto, sepultado. E a palavra do Senhor diz que esse discípulo, que até então nós não conhecíamos nos relatos da história do ministério de Jesus, porque Jesus tinha muitos discípulos. Nós conhecemos especificamente a história dos 12 e mais profundamente a história dos 3, Tiago, João e Pedro. Mas Jesus tinha muitos outros discípulos que deixaram também, como Tiago, como Pedro, como João, deixaram tudo e seguiram. E Cleopas e esse outro que nós não temos o nome, ele deixa a sua pequena aldeia de Emaús e vai para Jerusalém. Em Jerusalém ele começa a viver as promessas de Deus se cumprindo. Em Jerusalém ele começa a viver o propósito de Deus. Isso é muito profundo, porque eles deixam a sua cidade, a sua terra, e vão em busca de uma direção, de um propósito de vida. Eles deixam tudo e caminham com Cristo durante 3 anos. Isso foi algo muito intenso. Não foi só caminhar com um filósofo, com um professor que lhes ensinava a Escritura. Não, mas eles, além de viverem o poder da palavra, eles também viviam milagres. Eles ouviam conhecimento das Escrituras, conhecimento dos céus, e viviam extraordinário. Testemunharam os pães sendo multiplicados, os peixes sendo multiplicados, testemunharam cegos enxergando, mortos ressuscitando, aquela viúva de Naim indo com uma multidão e pranto para um enterro, e Jesus chegando numa multidão de pessoas que viveram milagres, estavam todos cantando cânticos de alegrias. Se encontra e Jesus transforma aquele pranto em festa, ressuscita o filho da viúva
de Naim. Eles presenciaram muitas coisas, irmãos. Presenciaram paralíticos andando. Presenciaram a filha de Jairo voltando à vida, a mulher do fluxo de sangue sendo curada. Eles presenciaram o extraordinário de Deus. Mas agora aquele que fazia todas essas obras tinha sido sepultado. E eles decidem deixar Jerusalém, o lugar da promessa, o lugar onde Deus manifestou a sua glória, onde eles foram, onde eles deixaram tudo e foram para aquele lugar para seguir Jesus, e voltam para Emaús. Eles não só voltam para Emaús, mas eles vão arrazoando entre eles. Eles vão questionando tudo que eles tinham vivido, eles vão conversando, eles vão falando de tudo aquilo e de certa maneira questionando, né? Como pode, como isso aconteceu, como ele morreu. E Jesus começa a caminhar com eles, porém os olhos deles estavam como que fechados, eles não reconheceram que era Jesus ressurreto. Jesus, aquele que já tinha vencido a morte, começa a caminhar aquela estrada de 7 milhas ou de 70 estádios, junto com Cleopas e o outro discípulo. E Jesus faz para eles uma pergunta: o que é que vocês estão falando? Do que vocês estão falando aí? Eu aprendo algo aqui, irmãos. Antes de Deus te dar as respostas que você precisa, talvez Ele vai precisar mudar as suas perguntas. A gente quer uma resposta, a gente questiona tanta coisa. E aí vem Jesus e do que é que vocês estão falando? Eles queriam a resposta e Jesus, que era a resposta, chega e faz para eles uma pergunta. O que vocês estão aí arrazoando no meio do caminho? Que assunto é esse? Jesus encontrou eles onde estava, mas Jesus não deixaria eles ali. Jesus te encontra quando você está pensando em desistir. Jesus te encontra quando você está pensando em olhar para trás. Quando você está pensando em deixar Jerusalém. Jerusalém na sua vida é o lugar da promessa de Deus. Talvez seja o seu casamento, a sua casa, o seu ministério. Essa é a Jerusalém que muitas pessoas pensam em desistir e deixar para trás, em voltar para Emaús. Emaús é um lugar onde a gente vivia ainda sem Deus, antes da presença de Deus nos alcançar, antes da promessa de Deus nos alcançar. Uma vida comum, uma vida talvez sem perspectiva, sem entender o propósito. Uma vida talvez de engano, de erro, de medos, de preocupações. Mas aqueles discípulos estão deixando a terra da promessa e estão indo para esse lugar. E talvez tem cristãos que estão deixando a Jerusalém da sua vida. E estão caminhando para Emaús. E no meio do caminho vão reclamando, vão arrazoando. Poxa, nós pensávamos que ele ia remir Israel, olha a situação, agora nós deixamos tudo, nós fomos lá. Mas Jesus te encontra nesse caminho. Jesus te acha nesse caminho. Ele é especialista em fazer isso. Ele te encontra quando você está cuidando dos porcos e não tem o que comer, e te faz lembrar que o teu pai tem um palácio. Ele encontrou aquele jovem, aquele filho pródigo. O que eu estou fazendo aqui cuidando desses porcos, se na casa do meu pai não falta pão? A graça de Deus vai te alcançar. A graça de Deus vai te encontrar. Quando Jesus pergunta para eles, o que vocês estão falando? Poxa, você é peregrino, você não sabe tudo que aconteceu, é a notícia do momento. Jesus, um certo Nazareno, profeta poderoso em palavras, em obras, diante de Deus, dos homens, de todo o povo. Nós achávamos que ele fosse nosso remidor, mas ele morreu faz 3 dias. E o próprio Cristo começa a discorrer
das Escrituras, começando por Moisés até os profetas. Ele começa a anunciar a palavra durante aquele caminho, durante aquele trajeto. Quando eles andam ali aquelas 7 milhas, e aqui eu aprendo algo interessante. Nós precisamos ouvir de Deus e meditar nas coisas de Deus e pensar nas coisas dos céus, não só no domingo. Hoje é domingo da mesa, é domingo da ceia, é domingo de culto, é domingo de comunhão. E naturalmente, nós estamos pensando nas coisas de Deus. Mas Jesus andou com eles as 7 milhas, os 70 estádios. Na segunda-feira, Jesus precisa continuar andando com você. Na terça, na quarta, o assunto precisa continuar sendo o mesmo. Jesus é o Senhor da minha vida. Na quinta, na sexta, no sábado. Jesus anda com eles as 7 milhas, os 70 estádios. Quando passa ali, chega no destino, ou no local que eles iriam, que é Emaús, Jesus faz com quem fosse para longe. E eles falam, não vai não. Fica, janta aqui com a gente, dorme aqui em casa. Já está tarde, não segue a viagem. E aqui eu acho algo impressionante, irmãos. Eles ainda não sabiam que era Jesus. A palavra estava sendo ministrada, o coração deles já estava ardendo. E eles convidam aquele homem que ainda não sabem ser o Cristo para ficar, para permanecer. Eles convidam aquela proclamação da palavra. Continua. Fica, entra nessa casa, continua aqui. E às vezes a gente passa um período, a gente passa uma temporada com Cristo, a gente anda 7 milhas com Ele, mas deixa Ele seguir e ficamos no nosso cantinho ali. O ciclo para, a gente, agora eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou ler a palavra, um versículo todo dia. E você caminha, você faz 7 milhas, mas de repente você se cansa. De repente, um dia estava muito agitado, você não teve tempo nem de abrir a Bíblia. De repente o dia estava corrido, você não teve tempo nem de dobrar os joelhos, nem de falar com Deus. E aos poucos a gente vai deixando Ele seguir viagem. E aos poucos a gente vai se ocupando com as nossas coisas. Não deixa Jesus seguir viagem sem você, não. Convida Ele para entrar, convida Ele para ficar, convida Ele para pousar na sua casa. E Jesus entra, irmãos, na casa desses discípulos. Interessante que Cleopas era o anfitrião, mas quando ele se assenta à mesa, Jesus toma o pão e parte o pão. Há uma diferença de convidar Jesus para entrar e convidar Jesus para tomar o controle. Às vezes a gente fala, vem Jesus, nós te queremos, nós te desejamos, enche esse lugar da tua presença, enche a minha vida da tua presença, só que a gente não dá o controle para Ele. Há uma diferença. Jesus entrou ali na casa daquele discípulo, ele era convidado, ele era visita e Cleopas era o anfitrião, mas Jesus se assenta à mesa, Jesus reparte o pão. E foi nesse momento, irmãos, que os olhos deles se abriram. Há um costume judaico, quando vai partir o pão, de entregar dessa maneira aqui, ó. Jesus ressurreto, ele poderia ter o seu corpo todo transformado e teve o seu corpo glorificado depois da morte, mas as marcas dos pregos ficou. E quando Jesus parte o pão e serve o pão, os olhos daqueles discípulos se abriram. Sabe, irmãos, e eles falam para Jesus, por isso nosso coração queimava. As palavras de Jesus fez o coração deles arder, mas foi as feridas que lhes abriram os olhos. Sabe, às vezes as coisas podem ser explicadas, mas quando elas são vivenciadas, ela tem mais autoridade.
Jesus não estava só falando de Cristo, de como ele havia de vir e padecer. Ele falou, e as palavras ardeu o coração deles. Mas a vivência, o que Jesus viveu, as feridas, as marcas, abriu os olhos dele. Então, às vezes, a gente é bom com as palavras, a gente fala, a gente até para Deus, para as pessoas, mas Ele está nos chamando para ter vivência. O apóstolo Paulo fala assim: eu trago no meu corpo as marcas do Evangelho. Quando Jesus parte o pão, os olhos dele se abrem. Pastor, o texto não fala isso, daqui a pouco vamos ler em João 20. Jesus apresentando as suas feridas para os discípulos. Eles compreendendo, até Tomé com muita incredulidade, compreendendo, entendendo, quando ele toca na ferida, quando ele toca na ferida do lado, nas feridas das mãos, a incredulidade é rompida, a fé ganha espaço. Sabe por quê, irmãos? Palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Jesus deu a sua vida, estava ali, ele pagou o preço, as feridas estavam expostas. Não era só palavras que faziam arder o coração, tinha uma experiência, ele viveu aquilo, tinha feridas nas mãos, mas não tinha mais pregos. Os olhos deles se abriram, eles correram imediatamente para Jerusalém. Quando eles viram as feridas, ele pagou o preço, mas ele vive, não tem mais pregos, ele não está mais pregado na cruz, ele não está mais numa sepultura, ele vive, ele ressuscitou. Eles correm para a promessa novamente. Eu não sei se você entrou aqui pensando em voltar para Emaús. Eu não sei se você entrou aqui pensando em desistir. Eu não sei quais lutas que você enfrenta, a dificuldade que você passa, mas eu quero dizer, o Cristo que queima os nossos corações com a sua palavra, também tem as suas feridas nas mãos e nos pés e no lado. Ele pagou o preço, porém não há mais pregos. Ele vive e ele te alcançou para te lembrar, ele te visitou para te lembrar que a tua promessa está de pé, que ele continua vivo, que a resposta está chegando, a morte não o venceu. O Evangelho de João, capítulo 20. Versículo 19 diz: chegado, pois, à tarde daquele dia, o primeiro da semana, cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e se pôs no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Presta atenção, nós estamos falando de Cleopas e outro discípulo que foram embora, que desistiram, e tem alguns que ficaram em Jerusalém, mas fecharam a porta com medo. E talvez eu estou aqui dizendo, talvez você está pensando em ir embora, em desistir, em largar teus sonhos, teu ministério, tua família, teus propósitos, em desistir de tudo. Não, pastor, eu não estou pensando, mas às vezes a gente fica, mas fecha a porta de medo. Cleopas foi embora com o outro discípulo. E eles foram sinceros para Jesus. Poxa, a gente está indo embora porque a gente pensou que ele ia mudar tudo e nada mudou, ele morreu. Jesus resgatou onde eles estavam, encontrou eles onde estavam, mas não deixou eles lá. Eles voltaram para Jerusalém. Porém, em Jerusalém, muitos ficaram, mas ficaram de portas fechadas com medo. Talvez você ficou, talvez você não teve o pensamento de ir embora, mas fechou a porta de medo. Se escondeu de medo. Pastor, não, eu não vou sair da igreja. Não, pastor, eu não vou desistir desse meu trabalho. Eu não vou desistir da minha empresa. Eu não vou desistir do meu negócio. Eu não vou desistir da minha família. Mas a porta está fechada de medo. Você não consegue viver milagres nesse ambiente. A porta estava trancada e milagrosamente Jesus aparece lá no meio deles. Sabe, talvez seu coração está fechado, talvez o medo fechou as portas. Jesus vai entrar, milagrosamente, Jesus vai entrar. Olha, as portas estavam fechadas e Jesus se pôs no meio deles e disse: paz seja convosco.
Um lugar onde estava todo mundo com medo. Imagina se passasse alguém na rua, na porta, batesse na porta, eles já ficavam preocupados. Eles ficaram em Jerusalém, mas tomados pelo medo. Jesus entra e fala: paz. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Ele mostrou as feridas. Sou eu dei minha vida, derramei meu sangue, e foi por vocês, foi para a libertação, foi para vocês serem livres. Esse medo não vai mais aprisionar, essa porta não vai precisar ficar trancada. Irmãos, você consegue entender que hoje aqui na Serra da Canastra, no Sudoeste Mineiro, no estado de Minas Gerais, no Brasil, no continente sul-americano, nós estamos falando de um Cristo que foi pregado e anunciado por Pedro e outros discípulos que em um momento estavam com portas trancadas, com medo. Olha onde essa mensagem chegou. E não chegou só a mensagem que arde o coração, chegou a vivência. Esses homens tiveram ousadia e coragem, se fosse preciso, de derramar o sangue por Cristo, de dar suas vidas por Ele. E chegou até nós, irmãos. Hoje nós estamos falando de um Cristo vivo que muda a nossa história. E saiu daquela salinha ali de gente com medo de ser morta, de ser executado, crucificado também. Mas naquele momento que Cristo aparece e mostra: olha aqui as minhas feridas, não tem mais prego, eu venci e vocês também vão vencer. Não tenham medo, vão! E eles foram, irmãos. E hoje até nós aqui somos alcançados. Depois de 2000 anos, ainda somos alcançados com essa mensagem. Então talvez você está entre o grupo dos que estão indo embora para Emaús, dos que estão voltando, dos que estão desistindo. Talvez você esteja entre o grupo dos que estão ainda na Jerusalém, mas com medo, fechados, de portas fechadas. Deus está dizendo: eu venci. Não tem mais pregos. E você também vai vencer. Feche seus olhos um pouquinho. Oh, Jesus, Tu és bom, Pai. Tu és bom, Pai. Nesse dia que o Senhor entrou nessa casa onde os discípulos estavam reunidos, Tomé não estava. Quando ele chegou, ele não acreditou. E o Senhor voltou mais uma vez. É isso que o Senhor faz, Pai. O Senhor foi atrás de Cleópas. O Senhor buscou, a Tua graça alcançou. O Senhor, ó Pai, teve uma nova oportunidade para Tomé. A Tua graça o alcançou, ele pôde tocar nas feridas. Oh, Jesus, o Senhor nos deu graça. O Senhor nos deu forças. O Senhor nos deu mais uma chance. Jesus está partindo o pão mais uma vez hoje, querido. Participar do corpo e do sangue de Cristo é lembrar que Ele realmente foi ferido pelas nossas transgressões e moído pela nossa iniquidade. Mas o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele parte o pão mais uma vez hoje. Ele prepara a mesa mais uma vez hoje. E Ele está dizendo: não tem mais pregos. A morte foi vencida. E você estava aí pensando em desistir, em voltar para Emaús, pensando que esse problema ia te vencer, que essa dificuldade ia te matar, que o medo ia dominar. E Jesus está dizendo: eu venci. Não tem mais pregos que me segurem naquela cruz. Eu venci. Ah, meu querido, esse problema, essa luta, essa dificuldade, o que é isso diante de um Deus que venceu a morte? Jesus, nós vamos nesta manhã participar do Teu corpo e do Teu sangue. Participar, ó Pai Senhor Jesus, do pão e do cálice. Faz de novo, Pai.
Se alguém tem o coração, ó Pai, tocado, o coração está queimando, está ardendo enquanto a palavra é anunciada, abre agora os olhos do teu filho e da tua filha, traz ele de volta para a promessa, traz ele de volta, ó Pai, para a confiança em Ti. Se achega, querido, com confiança diante do trono da graça. É no partir do pão que os nossos olhos se abrem. Foi pelas feridas dele, foi pelo pão partido que os nossos olhos se abrem. Jesus Cristo está aqui para mudar a tua história. Jesus te resgatou de Emaús e agora te dá um destino. Se você tinha um local de fuga, onde você se escondia com medo, onde você pensava em desistir, em parar, Jesus está te resgatando desse lugar e te dando um destino, um propósito. Você vai receber agora no seu local o pão e o cálice, e juntos vamos